Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui para o nosso curso de História no CPD. No momento, fazendo as nossas videoaulas e o nosso estudo online, o nosso homeschool e enfim, daí por diante, nesse período de quarentena. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Revolução Russa, que é o nosso tema, para que dê subsídio aí a vocês realizarem as listas e tirarem dúvidas no momento síncrono, da nossa discussão ao vivo, embora ainda não presencial. Eu acho que é importante fazer essa rotina funcionar para que a gente chegue e aproveite o máximo possível esses recursos, tá bom? Espero que estejam todos bem e vamos falar um pouquinho de Rússia então. Vou sair aqui para a tela ficar só para vocês. Primeiro ponto é rapidamente apresentar as características da Rússia ainda sob o regime dos czares, O que são os czares? Os czares são os governantes que reinaram ao longo aí da época moderna, no modelo autocrático, que seria uma espécie de absolutismo russo, tá? Os Romanov são a última dessas dinastias que vai entre o século XVIII e XIX aí reinar sobre a Rússia. Então é um país de grandes proporções desde aquela época. Também tinha algumas questões de fronteira ali, de disputas territoriais, por exemplo, com os germânicos na região leste da Europa desde muito tempo. Isso a gente pode colocar desde do início ou antes até da época moderna, Tem também uma certa rivalidade lá na Ásia, principalmente quando há um crescimento do Japão, desenvolvimento japonês no final do século XIX. E, enfim, o que é esse czarismo? Czar, então, o termo russo para o imperador, é um regime absoluto, um regime autocrático, de autogoverno e poder que está nas mãos de um soberano, que é o imperador, e muitas vezes legitimado pela própria religião, tá? Que no caso da Rússia é, em maioria, o catolicismo ortodoxo. Isso podemos apontar até hoje, tá? Uma outra questão importante é a economia, que era extremamente atrasada nesse contexto, ainda tinha ali uma espécie de sistema quase feudal, onde essa nobreza no interior dos territórios russos era pouquíssimo produtiva. Existe uma questão climática, uma questão própria dificuldade ali de terrenos férteis e com clima viável para uma agricultura. E há problemas muito sérios, aí, como eu já falei, de fronteiras, Com a Polônia, no caso, que já foi um território, um reino muitas vezes invadido e dominado pelos russos. Com a Turquia, numa guerra que ocorreu na disputa da Crimeia, território que recentemente foi anexado pela Rússia de novo, mas que era os russos sempre alegaram que eram deles. O Império Otomano já dominou parte também desse território. E também disputas com o Japão lá no Extremo Oriente, tá? Que vão resultar inclusive numa guerra. Quem são esses Romanov então? A gente tem desde Alexandre I, que teria participado da campanha contra o Napoleão Bonaparte, então o Império Francês, no início do século XIX, e eles pouca força teriam para enfrentar os franceses na época da invasão, A campanha da Rússia, eles até evacuaram Moscou, ordens do próprio czar, mas depois os franceses acabaram sendo derrotados pelo que se chama de General Inverno, Então, o frio, a dificuldade de recursos fizeram com que muitos militares da França morressem na campanha da Rússia, em 1812. Depois a Rússia participa, das coalizões que enfrentam o Napoleão, liderados por Inglaterra, por exemplo, Prússia e outros estados que queriam de alguma forma ver o fim daquela época de invasões e de expansionismo francês, tá? Então, para contextualizar um pouco o início, aí a Rússia ganha um pouquinho de poder político, mas continua sendo esse país atrasado em grande parte do século XIX, como a gente apontou. Então, Alexandre II, tem uma política um pouco mais liberal, vamos dizer assim, dá uma afrouxada no controle do absolutismo, principalmente na questão da servidão, de uma certa liberdade para regiões
províncias, né, territórios do grande Estado russo, né, na época, terem suas assembleias próprias, enfim, cria-se comunidades de camponeses também coletivas, a princípio que eram chamadas de mir, e as assembleias locais que eram chamadas de zentivos. Então, não se preocupem muito com esses nomes, só para exemplificar, porque é algo semelhante ao que seria uma assembleia de província, aqui no Brasil Império, por exemplo, no século XIX. Tá? Ele foi morto no atentado, então o czar mais liberal da época acabou sendo morto por um grupo radical. O Alexandre III revê essa política e faz uma política bem mais dura, então daí por diante, até o final do Império Russo, não vai ter um abrandamento, não. A coisa vai ser cada vez mais complicada e a repressão a qualquer movimento contrário vai ser muito forte. Há uma política, por outro lado, de industrialização e a construção das grandes ferrovias do mundo, aí, né? Porque os russos têm até hoje a maior, mais longa, que é a Transiberiana, que é esta aqui, ó. Ela vai de Moscou até Vladivostok, lá na ponta, né? E isso foi um dos empreendimentos que começou a incomodar, porque passa também pela China, que pagou, claro, por isso, né? Por essa obra, e o Japão, que pretendia uma expansão nesta região também, entra em choque com o imperialismo russo. E a condição desses trabalhadores num período de industrialização que foi sim acelerada, mas que era em algumas regiões, principalmente mais próximas da Europa ou mais costeiras. O interior da Rússia continuou sendo aquele modelo que a gente descreveu agora há pouco, extremamente atrasado e pouco produtivo. Mas aqui começa a surgir uma classe operária, vamos dizer assim, russa, que é considerada aí um dos germes de organização do Partido Socialista, mas que também vai dever muito para os camponeses, a Revolução Russa, já que a maioria ainda se concentrava no campo, e em condição bastante difícil, o que é mais um ingrediente para as revoluções, quando as coisas não estão bem. Revolução não vem quando está tudo bem organizado. Então, um dos fatores para que tenha acontecido na Rússia, talvez, mas não quer dizer que o caminho tomado ali foi a solução total. É uma ideia histórica e não uma ideia de fim. Então, vamos observar esse processo não como um finalismo de o comunismo vai triunfar ou o capitalismo vai triunfar, mas sim entender o que aconteceu na Rússia nesse contexto. E o que é o pensamento socialista russo dentro do partido, criado aí nesse contexto. O que vai acontecer nesse contexto, então? Uma guerra entre a Rússia e o Japão, em que o Japão vence, um episódio chamado Domingo Sangrento, que é violentíssimo, é uma repressão violenta do governo, uma manifestação pública, em praça pública, diante do palácio de governo, uma multidão é massacrada, muitas pessoas morrem ali, e é considerado um estopim para um movimento político, que seria uma primeira parte da revolução, a parte, eu diria, institucional, burguesa dessa revolução, que é colocar no papel uma constituição, dizer que a monarquia seria constitucional e, portanto, o poder seria dividido com uma assembleia, um legislativo chamado de Duma. Porém, esse legislativo tinha maioria a favor do czar. Então, não sei se adianta muito, mas as análises que se fazem é com relação ao início da Revolução Francesa, quando os próprios setores mais conservadores não queriam mais tanta mudança e nem tanta violência e acabam querendo negociar com o próprio rei, Aqui na Rússia você tem uma maioria que eram chamados cadetes ainda nesse início, que eram os defensores do czar, da monarquia constitucional, E surgem grupos radicais desde o início do século XX, os socialistas revolucionários, que tinham bases camponesas e eram muito mais próximos do anarquismo do que do socialismo, então os termos se confundem um pouco, no sentido de que não eram tanto uma organização de programa do partido, e sim uma ideia de ações diretas, muitas vezes até de atentados, e com base nos camponeses, muitas vezes. Então, mas foram movimentos que participaram dessas campanhas contra o czarismo, com certeza. O partido que vai se dividir aí no processo e gerar essa revolução, pelo menos liderar, em parte, não é ele que gera, ele canaliza as forças, é o Partido Operário Social Democrata, que era dividido em dois grupos, os mencheviques, esse nome quer dizer minoria, nada muito além disso, que defende a transição gradual ao socialismo por meio de reformas no Estado
e não por meio de uma revolução drástica e da coletivização direta dos bens e meios de produção e das terras, enfim, né? Aquele modelo mais próximo do que a visão marxista-leninista, né? Do Lenin principalmente, previa, tá? Um partido que vai liderar esse processo. Então o segmento desse partidão aqui, chamado de bolcheviques, que quer dizer maioria. Maioria porque eles têm, primeiro, um grande apoio popular que vai surgindo ao longo desses anos. Em 1905 em diante, principalmente, a coisa começa a ficar mais radical. Então, os grupos políticos mais radicais recebem maior apoio desse proletariado e também de setores militares de baixa patente na marinha, né, e no exército russo. Esses são os bolcheviques, então, que defendem uma revolução dos trabalhadores guiada direto pelos líderes do partido. Então, a vanguarda intelectual desse partido aqui deveria definir os rumos da revolução. E aí algumas diferenças de interpretação, tá? Não existe uma única sobre como deveria ser o caminho. A gente vai pensar um pouquinho nisso também, até para desmistificar a ideia, né? Ou de um lado de um comunismo tirano, de um comunismo que é sempre ditadura, por um outro lado de um comunismo que também prometia o igualitarismo total e liberdade e grande democracia, e nem sempre foi assim, né? Então, tentar pensar as variáveis que existiam nessa época. Primeira fase da Revolução, lá em 1917, colocando uma questão que a gente já viu em outra aula sobre a Primeira Guerra. A Rússia estava perdendo grande parte das batalhas, não tinha muito sucesso ali. Contra a Áustria-Hungria, algumas vitórias, mas contra os alemães sofreram muitas baixas, e o exército estava em 1917 sofrendo uma enxurrada de ataques e de deserções até, de pessoas que iam embora, fugiam para o interior e não queriam mais lutar nessa guerra. Era um país de fome, de crise, de governo detonado. Imagina essa conjuntura toda com uma Primeira Guerra Mundial, né? Então o que vai acontecer? No início do ano de 1917 você tem a abdicação do czar, tá? Contada em março desse ano, né? Desde o começo do ano, várias revoltas, e aí o Nicolau I vai embora, ele quer de repente passar o trono para um irmão dele, que também nega, e no fim há uma coalizão ali de forças que vai ficar entre o príncipe Lvov, ou dependendo da tradução, vem como Wolf também, e o menchevique, que era o Kerensky, ou seja, um cara do grupo mais moderado, né, do partido, que seria um socialista moderado. Muitos chamavam esses grupos socialistas burgueses, porque faziam acordos com a burguesia industrial, não queriam sair da guerra, uma série de outras coisas. Acordos com os investimentos que países europeus fizeram, porque a Rússia não se industrializa sozinha, ela recebe os investimentos de Inglaterra, de uma França, por exemplo, até dos alemães nesse contexto. Então, boa parte do desenvolvimento russo vem também de capitais externos nessa época. Então, os industriais, as pessoas não queriam perder tudo que tinham, lógico, e elementos do governo tentam conciliar essas forças. O Lenin estava exilado, na verdade, nessa. O Lenin passou muito tempo na Suíça, em outros países europeus também, e onde ele já tinha elaborado seu pensamento. Ele retorna do exílio, passou quase 10 anos fora, por conta, né, das repressões e perseguições também, a lideranças como ele, que eram radicais, opositores ao czarismo, e ele volta, começa a reorganizar as coisas, ou organizar, né, vamos dizer assim, direcionar, enquanto há um governo provisório, que é do príncipe, o menchevique, o Kerensky principalmente, tomando cada vez mais poder ali, e vão se organizar as bases dessa revolução nos chamados sovietes, tá? Que era uma espécie de poder paralelo se formando. O soviete é uma base popular ali, e militar também dos bolcheviques, então, com base em trabalhadores e soldados, marinheiros, que se rebelavam também contra seus superiores nas forças armadas e estavam ali preparando o que seria a futura revolução, tá? O Lenin então proclama as chamadas teses de abril, que vão aparecer aqui para vocês. Essas teses de abril, elas têm como ingredientes aí principais a ideia de ditadura do proletariado, que seria sim, a imposição da visão de classe dos trabalhadores, que, lembrando, naquela época eram a imensa maioria e continuam sendo hoje,
mas de uma forma drástica. Nesse sentido, a reforma agrária seria radical, as terras seriam coletivizadas, as grandes fazendas seriam confiscadas, as indústrias também, tudo seria do Estado e coletivizado nas mãos dos trabalhadores. Embora, claro, para chegar nisso, né, é um caminho longo e a forma como, claro, outros grupos intermediários entre o que se chama de classe trabalhadora e a liderança política vão surgindo, né? Ou seja, pessoas que serão burocratas, que estarão dentro dessas indústrias, que estarão em nome do Estado vigiando, fiscalizando tudo que acontece. Funcionários públicos, que será um Estado gigantesco, onde tudo está dentro do Estado, o que também é conhecido como Estado totalitário, né? E dependendo da forma como ele caminha, um Estado que vira um governo autoritário também. Né? Até agora, em grande parte dos exemplos, ou quase todos, a gente vê isso. Quando o Estado não respeita a individualidade e as liberdades da pessoa, né? Aí a gente caminha para um totalitarismo. Isso não quer dizer que todo socialismo tenha que caminhar para isso, mas sim que o da União Soviética caminhou para algo assim. O próprio Lenin era muito questionado por outros grupos dentro do partido, para você ter ideia, né? O Trotsky, por exemplo, era um líder dos militares e muitas vezes entrava em embates com as ideias do Lenin, tanto que o que ele escreve é bastante diferente do que o Lenin escreve, né, nos textos dele, em Estado e a Revolução, que é o texto maior dele, e outros tantos estudos sobre marxismo. A visão trotskista é bem diferente, né? E não quer dizer que também seja melhor ou pior, mas é diferente. Parece estar um pouco mais ligada a esses movimentos de base popular do que o Lenin, mas nada comparado ao que vai acontecer depois com Stalin, tá? Para a gente não se alongar muito, porque tem diversos debates sobre essa temática, visões diferentes, claro, de gente que viveu aquela época e já pensava diferente do que os líderes estavam fazendo, já sacava que tinha muito ego, muita vontade de poder apenas e não exatamente de fazer aquilo que seria o bem comum, né? Bem como é em quase toda a política, mas sim, com Stalin a coisa fica feia. Quais foram as ideias? As ideias, então, vão progredir em outubro ou novembro, dependendo do calendário, né? Outubro ou novembro, porque o calendário russo da época era diferente, não era o gregoriano ocidental que eles usavam, sim, com base no calendário cristão ortodoxo, daria uma diferencinha ali de uns 20 dias mais ou menos. Ou seja, a Revolução caiu em outubro pelo calendário tradicional deles ou em novembro pelo atual nosso e deles também, tá? Isso não é nada demais, só para não se confundir se vier em algum exercício, outubro ou novembro. 1917, esse é o ano, sim, da Revolução. Tá? Já vimos a queda do czar, então depois disso, o Lenin foi de novo embora e voltou. Ele ficou mais um tempo na Finlândia, escreveu o livrão dele lá, Estado e a Revolução, e voltou, ao que tudo indica, numa espécie de acordo, até com conhecimento dos alemães, inimigos na guerra, para passar por dentro de território de guerra e voltar para a Rússia secretamente, né? Então os alemães talvez se interessassem que a revolução pegasse fogo na Rússia porque era um inimigo deles na guerra e a proposta dos bolcheviques era sair da guerra, né? Nesse contexto, o que vai ocorrer é uma liderança dupla, né? O Lenin ele volta, lidera o grupo político, o Trotsky lidera o chamado Exército Vermelho, a partir daí o Exército Revolucionário, os bolcheviques ocupam os postos estratégicos e ameaçam com um navio de guerra, um navio couraçado chamado Aurora, o Palácio de Inverno, que era o Palácio de Governo Russo. É assim que a Revolução ocorre, né? E o próprio Lenin depois diz, parece assim, né? Nossa, mas foi fácil até, a gente chegou aqui agora, não teve muita reação. Realmente, nem o exército, não tinha mais ninguém para defender o czar. O czar, não, na verdade, o governo provisório, e, enfim, e a ideia ainda, né, de uma manutenção daquele Estado antigo. Nesse sentido, o Lenin mesmo pensa, a frase dele, e o que fazer agora, né? A ideia de que subiu o poder à cabeça e parece que... Mas a guerra vem depois, né? Nesse sentido, os líderes aqui, o Kerensky, que era o menchevique moderado, o próprio Lenin, o Stalin, né, que vai depois se tornar com certeza um ditador. E tá faltando o Trotsky aqui também, é um participante importantíssimo. Vai aparecer depois uma imagem aí para vocês analisarem. A consolidação então da União Soviética, que vai reunir
uma diversidade de povos enormes, né? E aos poucos vai tomar conta de territórios ali como o Cazaquistão, como o país do leste europeu, como, enfim, vai juntando uma infinidade ali de grupos étnicos também, de outros territórios que vão formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa é uma imagem, na verdade, é uma pintura do tipo estético aí muito conhecido na época da fase da União Soviética como o realismo socialista, o realismo russo, tá? Porque ao mesmo tempo que trazia a estética, trazia uma ideia sempre de apoio à revolução. A estética revolucionária, né? Ela é constante, ela aparece em vários artistas, escritores, poetas da época, o que é muito forte também, essa geração de pensadores russos aí, desde o final do século XIX, primeira metade do XX, pelo menos, né? De Leon Tolstói, ou dos mais tradicionais, até um Dostoiévski, mais subversivos, a um Mayakovsky, escritores, poetas, enfim, tem vários, tá bom? Aí a gente tem a saída da guerra, que é a paz de Brest-Litovsk com os alemães, um tratado separado. O comunismo de guerra, que é a guerra interna, onde vai haver uma luta contra-revolucionária, claro, armada pelos grupos que não queriam ver o que estava acontecendo, a burguesia, também com um certo socorro internacional, né, de auxílio, para combater esses bolcheviques socialistas no poder, mas não deu certo. A crise é enorme, já vem de muito tempo, e o Lenin, depois de passar dessa fase de guerra, ele abre um pouco a chamada nova política econômica, que libera algumas atividades privadas, cria uma certa recuperação da economia, e isso aparece, inclusive, tá, em produção e tal. Só que isso quer dizer um pouco de capitalismo dentro do socialismo. Não tinha como, né, manter desse jeito. Então, para ver que as ideias, elas nem sempre, na prática, elas não acontecem exatamente como previsto. E há, inclusive, depois vocês podem ver aí, exercícios e tal que falam sobre isso, sobre um certo crescimento a partir de 1921. Também porque a guerra cessou, né? Mas houve uma liberação do pequeno comércio, das pequenas atividades, das pequenas propriedades rurais, não de tudo, tá? O principal era controlado pelo Estado ainda. Aí a gente vai ter a liberação, como eu já falei, e o adoentamento do Lenin, né? Ele adoece, tem problema cardíaco, se eu não me engano, e vai ficando cada vez pior desde 1922. As disputas de 24 em diante elas aumentam entre o Stalin e o Trotsky como possíveis sucessores da direção do partido, que não tem presidente, né? É o líder do partido, o primeiro secretário, tá? E depois da morte do Lenin, então, a coisa fica mais difícil. O Trotsky tinha uma ideia de continuar a revolução, ou de revolução permanente, para outros países, para a Europa, para o mundo, e o Stalin tinha uma ideia mais nacionalista de movimento, que vai ficar bem característico no governo dele. Então, ele vence essa disputa, aqui é a bandeira da União Soviética, e ele vai se tornando cada vez mais essa figura autocrática também, autoritária, um socialismo autoritário, que controla tudo, que cessa o pouco de liberdade que existia ainda nessa fase da NEP também, e liberdades de pensamento, inclusive, censuras, uma série de outras coisas vão aparecer. Aqui o território soviético, né, depois tomado, aqui o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, toda essa parte mais sul, região do Cáucaso, Azerbaijão, Armênia, Geórgia, Ucrânia, Moldávia, Belarus, Lituânia, Letônia e Estônia, tá? Esses são os territórios principais, e depois, alguns mais ainda depois da Segunda Guerra Mundial, né, com a expansão da cortina de ferro para o leste europeu. Mas essa é a base da União Soviética. Aí a gente vai ter, então, como eu estava falando, no stalinismo, um estado de terror, um totalitarismo mesmo. Um totalitarismo à esquerda, tá? Rival direto dos fascismos à direita, dos totalitarismos à direita na Europa, tá? Que a gente vai falar na próxima aula. Então, é uma economia planificada, como eu já falei, tudo controlado pelo Estado, coletivizado, na produção da indústria, na produção do campo principalmente, isso é muito notável. Ação do governo baseada em arbítrios, como a gente já falou, propaganda política muito forte, um nacionalismo, uma ideia até de culto ao líder, quase que um messianismo, né? A gente já falou disso no Brasil, mas um messianismo não religioso nesse caso, né? Em torno do socialismo e do líder que tudo sabe. Perseguições, campos de trabalho forçado chamados de gulags, perseguições a religiões, judeus também, muitas questões complicadas aí. A sociedade militarizada no sentido de defender esse Estado, né?
e o inimigo, que seria a burguesia, né? Do lado do capitalista é o inverso, muitas vezes, é o socialismo, né? Que é o grande inimigo, às vezes o bode expiatório, né? Para muitos governos também, mas enfim. A manipulação de informações, a censura na imprensa e os planos quinquenais. Fiquem atentos para isso, que é uma ideia de desenvolvimento, claro, pelo nome, né? A cada 5 anos, em setores essenciais, como a indústria, principalmente, mas também indústria no campo, modernização do campo, setores energéticos, enfim, a estrutura toda para que essa indústria desenvolvesse, né? Metalurgia, siderurgia e outras que aparecem. Uma questão é, no campo, também, como é que se construíram essas fazendas coletivas, foram chamadas sovkhozes e kolkhozes. Né? Sovkhozes eram fazendas do Estado, diretamente administradas, e os kolkhozes eram fazendas mais coletivizadas mesmo, quer dizer, geridas pelos próprios trabalhadores no interior, muitas vezes abandonadas pelo Estado até. Né? Então, é bem interessante, eu recomendaria para vocês, para fechar aqui essa videoaula, o livro do George Orwell, que é A Revolução dos Bichos, e também o filme, né, que é adaptado para o cinema, A Revolução dos Bichos. É muito legal que vocês assistam, pelo menos. Se puder ler o livro, melhor ainda, se já tiver lido, e fazer as relações com quem são esses personagens no filme e os líderes da Revolução, né, a analogia que eles fazem é muito legal. Tá bom? Então, gente, ficamos por aqui. Abraços e até a próxima.